Quando o criador se torna seu próprio inimigo e a criatura mais humana do que se esperava, é então que a história deixa de ser só ficção. Hoje nós vamos refletir sobre o novo filme do Frankenstein, dirigido, produzido pelo Guillermo del Toro. A gente já conhece a história do filme, basicamente. Já houveram algumas versões dessa história que a gente já acompanhou no cinema e tudo mais. Nesse contexto, o filme do Guillermo del Toro, de 2025, ele não muda muito. Ele traz, sim, a questão da origem da criatura, do confronto do ser humano, querendo controlar os elementos da natureza, querendo brincar de Deus e querendo conduzir a morte, né? Ou controlar a morte, né? Todos esses pontos a gente já está muito familiar e a gente já também conhece muito daquele conceito, né? Da criação se voltar contra o criador. Tudo isso são elementos chaves que estão aqui também dentro dessa narrativa. O que para mim fez bastante sentido neste novo filme foi que ele deu um olhar um pouquinho diferente sobre alguns desses pontos, em principal na relação dos dois personagens principais, que é a do Victor Frankenstein, e da sua criação, que é chamada de um monstro. Obviamente que a gente entende que o monstro ele é, na verdade, o próprio criador, e que o monstro em si, né, a figura da criatura, ele se torna o mais humano possível. O que eu posso tirar disso quando eu estou assistindo? O que a gente pode refletir sobre esse ponto? Muito específico de que, ao longo da criação do próprio Victor Frankenstein, quando criança, ele foi criado por um pai muito opressor, por um pai muito difícil de lidar. E muito daquilo que ele, né, da forma como ele foi criado, ele levou para sua fase adulta também, né? E é exatamente esse o conflito interessante, porque ao longo dessa infância dele, ele perdeu muito da humanidade dele. Ele focou muito em querer combater a morte e se esqueceu do que é viver a vida, do que é viver o presente, do que é viver a humanidade. Esse é um grande conflito que a gente acompanha ao longo de toda a narrativa, em especial porque isso é algo muito de um conflito não só interno desse personagem, mas que reverbera ao longo das relações externas com outros personagens na narrativa. Mas o mais legal de tudo isso, quando a gente acompanha, é que em muitos momentos hoje em dia, a gente ouve muitas pessoas trazendo essa reflexão de que o quanto muitas pessoas acabam tendo o comportamento de quebrarem ciclos familiares que foram de gerações, sendo passados de gerações em gerações e sendo ensinados, e a gente acaba hoje, ou nós, ou pessoas que conhecemos, acabamos rompendo esses comportamentos. Ou seja, no caso da história, o Victor Frankenstein aprendeu como ser opressor com um pai opressor. E a sua criação é como se fosse seu próprio filho. E esse filho, ele realmente tem comportamentos que não são opressores, que são comportamentos de bondade, que são comportamentos de mais humanos possíveis. Obviamente que aí tem um grande contraste, né? O ser humano se comportando como um monstro e o monstro se comportando como humano. Essa é a provocação. Mas dentro dessa narrativa do Guillermo del Toro, no final fica claro esse romper das gerações, esse romper do comportamento tóxico, do comportamento ruim e que acaba sendo disseminado de gerações em gerações, mas que sim pode ser rompido por um comportamento diferente, por um questionamento diferente, por uma vivência diferente. Às vezes a gente se preocupa tanto em seguir os passos, né, de quem nos ensinou, e a gente esquece de ter nossos próprios passos, de criar nossa própria história, né? E o próprio monstro na história do Frankenstein, ele passa por outras reflexões, ele passa por uma jornada de conhecer outras pessoas, de fazer leituras, de entender o que é o comportamento humano, de entender o que é o comportamento violento, inclusive, que faz parte ali dentro da narrativa, e o que aquilo significa para ele e dentro do mundo que ele convive. Então, é muito bonito ver esse contraste dos personagens
reverberando desde o conflito interno, como eles se comportam, e também dos conflitos externos, e que definem muito os caminhos e o direcionamento que cada um vai tomar. Enquanto o Victor Frankenstein segue por um caminho sempre de se fechar, de acreditar que está certo, de que ele é a pessoa mais inteligente do mundo, capaz, arrogante, tóxico, do outro lado a gente vê uma criatura aberta a descobrir, a conhecer e muito vulnerável em saber que ele é a única pessoa que existe no mundo e que ele vai estar sozinho para o resto de sua vida, né? Então esse é um contraste muito interessante entre os personagens, que a gente também consegue fazer essa reflexão para a gente também, né? O quanto a gente rompe ciclos, o quanto a gente se questiona, o quanto a gente enfrenta as coisas e o quanto a gente busca aquilo que é certo para a gente, né? Independente do que foi colocado para a gente como o que deve ser ou não, né? Quanto a gente se provoca a buscar nossa própria história. Um outro ponto bastante interessante no filme, e ele é muito suave, mas muito simbólico, é a questão do navio. Ao longo desde as primeiras cenas até o final da história, o navio ele tem um papel muito importante, muito simbólico mesmo, que é o fato de ele estar encalhado. A gente começa a história, o navio está encalhado, ele está preso ali nas águas geladas ali do Ártico e enquanto a tripulação está tendo uma grande dificuldade em tirar, né, em libertar o navio dali. E, obviamente, no final a gente vê isso acontecendo, muito simbolizando essa liberdade da criatura, muito simbolizando o quanto as coisas deixam de andar exatamente porque a gente vive parado num ciclo, vive tentando fazer as coisas das mesmas maneiras, sendo que o que precisa mudar, em primeiro lugar, é a nossa percepção de como conduzimos as coisas, para depois mudar nossos comportamentos, e aí, no final, a gente conseguir estar realmente livre para tomar as decisões mais corretas e escolher os novos caminhos de nossas vidas. Como escritor, leitor ou apenas alguém que vive histórias, vale a pena perguntar: o que estamos criando? Ou o que aquela criação está criando em nós? Se quisermos que a história vale a pena, talvez seja a hora de habitar o monstro e o criador, para entender que ambos vivem sim dentro de nós. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, comenta, curte, compartilha e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!